Bem-vindos, nós estamos em mais um podcast do Sebrae On. Eu sou o Fernando Jardim, sou analista da unidade de relacionamento aqui no Sebrae e a gente hoje vai bater um papo sobre inteligência artificial. Esse papo já aconteceu num âmbito um pouco mais abrangente, então se você quiser dar uma contextualizada, assiste lá primeiro, porque aqui a gente vai descer um pouquinho o nível e vai falar de um produto específico da inteligência artificial. Esse produto é utilizado muito como o ChatGPT, né? Mas é um serviço de inteligência artificial que ele utiliza uma base de conhecimento para apoiar a comunicação. Eu estou com o Gabriel e o André aqui, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou deixar eles se apresentarem agora. Eu sou o Gabriel Simora, sou cofundador da Modev, uma empresa de desenvolvimento de software. A gente atua ali com desenvolvimento de software em geral e soluções personalizadas com uso de inteligência artificial. Eu sou o André Cunha, também sou cofundador da Modev, atuo mais ali na parte de engenharia de software, focado em ChatGPT e soluções usando inteligência artificial. Bom demais. Bem-vindos, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. E assim, como eu falei, a gente quer falar um pouquinho sobre inteligência artificial, mas um pouco mais voltado para a questão do chat conversacional. E como que funciona isso, né? Ele tem uma estrutura muito robusta, você pode trabalhar com ele, seja nos prompts de comando, seja diretamente na tela, ou até mesmo você trabalhar com ele num software completo. E como que é o mercado para isso? Como que a gente entende o uso do ChatGPT, por exemplo, aqui no Sebrae a gente consegue utilizar para apoiar a nossa rede de atendimento. Eu tenho uma base de informações muito grande e eu preciso disponibilizar essa base de informações de forma sistêmica. Então ele ajuda bastante a gente nisso, através da personalização da base de conhecimento. Então eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da diferença entre uma base de conhecimento do ChatGPT tradicional e uma base de conhecimento do ChatGPT personalizada, que na tradicional ele vai acessar o banco da internet, ou dependendo do modelo, né, se a gente usar da OpenAI o 3.5, ele usa aquele modelo treinado até 2021? Não, ele já foi atualizado até 2023. O 3.5? Já. Tá, então o 3.5 está até 2023. E o 4 ou o 4 mini e assim por diante, ele já está nos dias atuais, vamos dizer assim, né? Mais ou menos, ele está até o final de 2023, um pouquinho de 2024 também. Mas ainda não é, tipo, até o mês passado... Ainda não está assim? Não, é em tempo real ainda. É, bacana. E vamos lá, falando de modelos, hoje, qual o modelo que vocês consideram que é o mais assertivo, vamos dizer assim, nesse tratamento fino dos dados aí? Gemini, o Mini, qual que é? De todos que a gente testou, da OpenAI ainda está bem avançado. Ainda mais esse novo que lançou tem uma semana, que é o O1, O1, não sei como que eles chamam direito ainda, mas ele tem uma cadeia de pensamentos que vai muito além de um LLM normal, que só você manda uma instrução e ele já começa a responder. Ele tem todo um tratamento de pensamento antes da resposta, assim como a gente faz no dia a dia. Normal, aquele natural. Ele armazena a informação, vai buscar na base de conhecimento dele, pensa o que ele já respondeu relacionado àquilo para outros modelos e tudo mais, e aí depois ele fala assim, não, eu acho que é isso aqui. Exatamente. Então por isso que ele está saindo muito bem em teste de matemática, porque ele começa a interar entre ele mesmo. Ele chega e fala, quanto que é 1 mais 1? Aí ele, é 2. Não, mas e se for 3? Aí ele começa a pensar até ele concluir, não, realmente é 2. E aí ele vai entrega a resposta. Ele pensa todos os cenários possíveis. Acho que se não me engano foi esse que fez a prova do ITA e foi muito bem. Ele fez a prova do ITA e tirou 10. Isso é impressionante. É isso, cara. Assim, tecnologia é isso. A gente sabe que à medida que os modelos vão avançando, né, com certeza a gente vai falar de capacidade computacional, né? Quanto maior a capacidade computacional do modelo, obviamente maior vai ser o nível de assertividade. E à medida que eles vão sendo usados, eles vão aumentando a sua capacidade computacional. Porque você, ele não respondeu bem porque, sei lá, esgotou o espaço de memória, ou o banco precisava de uma fluidez melhor na hora do processamento. Enfim, independente da tecnologia, independente da complexidade disso, a gente sabe que tem muitas variáveis. O importante é que a tecnologia avança
E os negócios precisam avançar junto com a tecnologia. Então, qual que era a ideia aqui? Entender também um pouco de como que eu posso fazer, por exemplo, Fernando, eu tenho um empreendimento pequeno, né? Eu não tenho um grande negócio. Eu tenho uma loja pequena, onde eu tenho o meu público, ele é parte físico, né, presencial, e parte digital, e eu quero ter apoios, né, com relação à interação com a minha base de clientes, para saber o que é melhor eu ofertar para o meu cliente, quando é melhor eu ofertar para esse meu cliente. E como é que eu consigo utilizar um chat, né, vamos botar o chat GPT como exemplo, como que eu consigo usar o chat para poder me ajudar nessa questão? A gente brinca um pouco que se você não usa o chat GPT diariamente, você já está um pouco atrás do seu concorrente. Então, independente da empresa que você tem, sempre vai existir alguma área ali que você pode otimizar o seu tempo, você precisa operacional com o uso do chat GPT. Basicamente a IA hoje, principalmente o chat GPT, o foco dele ali das empresas é eficiência operacional, reduzir tarefas repetitivas ali e ganhar tempo e diminuir custos, né? Então, por exemplo, só por estar usando o ChatGPT já é um avanço para a sua empresa, você já pode utilizar diversos tipos de processos. Em uma empresa pequena, você apenas acessar o ChatGPT para você, por exemplo, ter ideias do que postar no Instagram, do que postar nas redes sociais, gerar tipo de conteúdo, ele já vai te ajudar para ter um insight sobre alguma coisa que você pode postar. Só que quanto mais contexto, quanto mais específico para o seu cenário você dá de informações para ele, melhor vão ser as respostas. Porque você já discutiu isso anteriormente, mas o ChatGPT ele nada mais é que um modelo matemático ali que ele vai aprender. Ele aprende com base em estatística, né? Então, quanto mais específico você é sobre o seu cenário, melhor são as respostas para eles. Por isso, para isso que entra a questão do conteúdo específico do seu negócio. É como se fosse assim, o GPT, ele vai decidindo qual palavra que ele vai jogar na resposta. Igual quando a gente está digitando no teclado assim do celular mesmo, no WhatsApp, a gente digita, como... Aí você já vê que eles sugerem, você está... O GPT faz isso, é basicamente isso. Só que se você fornecer então informações específicas da sua empresa, as próximas palavras que vão surgir vai ter o contexto do que você passou antes. Então ele vai começar a dar uma resposta muito mais personalizada do que só perguntar para o GPT, faça uma postagem sobre marketing. Vai pegar o genérico que ele foi treinado na internet até o ano que ele foi treinado. Agora você fala, não, vai fazer sobre marketing, sobre o meu assunto que é, sei lá, veterinária. Pronto, aí ele vai fazer algo mais específico, falando sobre isso, vai ficar muito mais contextual. Então, vamos aproveitar isso para falar um pouquinho sobre a questão do motor de recomendação que ele usa. Então, assim, basicamente faz classificação de palavras. Né? Então, quanto mais próximo do 100%, vamos dizer assim, de igualdade de sentenças, né? Quanto mais próximo dos 100% da igualdade de sentenças, ele entrega o conteúdo. Então, se eu preparo o meu chat de um modo que eu tenho a garantia de que todas as informações que eu precisava fornecer para ele, para que ele me trouxesse uma resposta, eu forneci, ele vai buscar, digamos que a minha frase seja assim, quero vender bolo na praia. Então ele vai buscar dentro da base de conhecimento dele, que é aquela, toda a base, se for um modelo específico do GPT externo, ele vai usar a base de conhecimento dele até 2023. E aí ele vai pegar todas as vezes que aparecem essas palavras que eu coloquei, e a ordem também importa muito, não é? Sim, com certeza. Aí entra as técnicas de prompt engineer, que a gente chama, engenharia de prompt, que é você definir instruções específicas para o GPT. Se você passa um contexto um pouco antes da instrução, pode ser que a resposta não saia do jeito que você espera. Então isso vem um trabalhozinho ali, que não é muito difícil. Hoje na internet tem muitos exemplos de como fazer isso, para que você consiga ter bons resultados com o que você quer de saída para o GPT. Bom demais. Basicamente, igual você comentou, o GPT, na hora que ele é treinado, na fase de pré-treinamento, se não me engano, essa fase que ele é alimentado com uma inúmera base de dados de livros, artigos, etc., ele não necessariamente está aprendendo aquele conteúdo, ele está aprendendo a forma como o conteúdo é escrito, a estatística em que as palavras aparecem após a outra. Então, por exemplo, se você escrever lá no GPT, o sol nasce no... Ele vai pegar isso aí e vai analisar na base de dados dele ali qual é a estatística de qual que seria a próxima palavra, por exemplo, é leste, oeste, norte, sul. Leste é a palavra que mais aparece, então a resposta é leste, o sol nasce no leste, entendeu? É isso que ele entende.
E, por exemplo, para pequenas empresas, acho que o caminho principal de início é você utilizar o ChatGPT ali para poder tirar dúvidas sobre o seu negócio. Você dá a ideia do exemplo de uma empresa sua. Mas, por exemplo, igual o André comentou. Se eu tenho um restaurante e eu quero dar um exemplo, quero fazer postagens no Instagram, por exemplo. Aí vai te falar, me sugere postagem no Instagram? Posso falar, meu restaurante é de Moqueca Capixaba, aqui em Guarapari. A gente está localizado perto da praia. Me dê sugestões de postagens que remetam tanto à culinária do meu restaurante, quanto também à cidade em que eu estou para atrair os turistas que não conhecem. Com base nesse contexto agora, muito mais específico para o seu negócio, ele não vai dar mais uma resposta genérica de qualquer coisinha de marketing, vai dar agora específico para o seu contexto. É isso. Eu acho que era justamente essa frase que a gente estava precisando. Que é assim, o contexto, ele faz muita diferença quando a gente está falando da especificidade do que eu quero. Então, se eu quero um post na internet e eu quero um post que gere identidade, eu tenho que buscar a referência da identidade na hora que eu estou perguntando. Justamente para que ele faça essa captura dentro do banco de conhecimento dele para trazer a melhor referência. E aí, falando de banco de conhecimento, eu acho que seria importante também a gente falar dos modelos que são modelos desconectados do padrão de base de conhecimento, que é aquele famoso modelo onde eu informo para ele qual que é a base de conhecimento, ou seja, eu passo todos os dados que eu quero que ele conheça e eu não quero que ele use qualquer outro dado que não seja dessa base. E aí eu começo a perguntar para ele com relação a essa base. Então eu sei que o jogo de vocês é bem nessa linha, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor qual que é a diferença de utilizar uma base de conhecimento do modelo tradicional e usar uma base exclusiva com somente as suas informações. Quando você tem uma base específica sobre o seu negócio, você ainda vai ter aquela potência do ChatGPT que ele foi treinado, da IA que foi treinado com todas aquelas características de estatística, etc. Mas agora ele vai ter aquela potência mais aplicada para o seu conhecimento. Então você vai ali criar uma base de conhecimento que sabe tudo sobre a sua empresa, quem é você, quais são os seus produtos, quais são as suas vantagens, onde é que você está. E você vai ter aquela potência da IA, só que agora aplicada para o seu conhecimento. Então, por exemplo, se na sua base de conhecimento você falar que agora o Sol nasce no Oeste, ele vai aprender que o Sol nasce no Oeste agora. Aí o que acontece se a gente só pega um monte de conteúdo e joga pro ChatGPT, pode ser que ele comece a se perder um pouco. Então aí entra o lance de como dividir esse conteúdo especificamente para um certo cenário, numa certa ocasião. Então, se o seu cliente está querendo tirar dúvidas sobre o cardápio do seu restaurante, você não quer que o seu modelo fique falando sobre eventos turísticos da região, mas sim do cardápio. Então, existem técnicas e ferramentas que permitem que o modelo decida qual conteúdo ele vai escolher para incluir no prompt ali do GPT, para aí sim o GPT entregar uma resposta adequada para o seu cliente. Basicamente, a gente está falando o seguinte, por exemplo, eu tenho a minha empresa, e a minha empresa tem 30 anos de vida. E ao longo desses 30 anos eu desenvolvi uma base de conteúdos dessa minha empresa. Então, se eu simplesmente jogo o conteúdo lá dentro, eu estou falando que eu estou colocando uma base de informações de 30 anos dentro de um modelo amostral. E aí eu começo a perguntar a ele, sem fazer esse pré-treino, onde eu vou qualificar qual é o nível de separação de conteúdo que eu quero que tenha lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai buscar na referência todas as vezes que aquela frase foi escrita e qual era a próxima palavra depois dela. Mas a partir do momento que a gente entra no modelo que você falou, André, eu acho que é bom a gente explicar um pouquinho melhor essa etapa específica. Como que isso muda a figura, né? Por exemplo, eu tenho 30 anos de base de conhecimento, mas eu falo que nos últimos 5 anos eu mudei completamente a história da minha empresa dos últimos 25. Eu tinha um tipo de produto específico, que eu já não tenho mais esse produto. E agora eu trabalho com outro produto completamente diferente. E eu quero agora uma postagem, pode ser uma postagem na internet, mas eu quero desse produto dos 5 anos agora. Eu não quero mais do modelo de 25 anos atrás. Então, se eu não especifico, como é que ele vai me dar o resultado? Exatamente. Ele vai pegar o que aparecer primeiro ali, é meio aleatório, você não consegue prever.
Então aí entra algumas estruturas que a gente faz até nas ferramentas nossas, lá o Coda, que é uma delas, que é poder ter um agente. O que é um agente? É um próprio GPT que vai escolher qual conteúdo que ele vai escolher para treinar a sua IA. Então assim ele vai conseguir fornecer resposta daquele tempo que você quer. Essa parte também de você apenas jogar os conteúdos para IA, ela se perde. Pensa que ela vai aprender não o conteúdo, mas sim a organização das palavras. Então, se você tem 30 anos de conteúdo, mas só nos últimos 5 tem um conteúdo de fato relevante, ele vai aprender o que é mais relevante, os outros 25, e vai ignorar os últimos 5. Porque aquilo ali, estatisticamente, é maior do que os últimos 5 anos. Entendeu? Por isso que essa ideia de você refinar o seu conteúdo para diferentes assuntos é interessante. Bom demais. E falando desse modelo personalizado, né, onde eu tenho a possibilidade de desconectar ele do modelo da internet e conectar ele especificamente numa base própria. Faz sentido quando eu pergunto alguma coisa e aí a resposta que veio não é a resposta que eu esperava, eu reformular a pergunta, ou faz mais sentido eu ir na base de conhecimento, no trecho onde ele trouxe, e ajustar essa base de conhecimento? Depende muito do cenário. Então, a gente vê alguns casos onde é melhor você instruir um novo conteúdo, falando, olha, se alguém te perguntar algo relacionado a isso, a resposta seria essa aqui. Então, quando for uma pergunta parecida, ele vai sempre responder como você pergunta. O que a gente chama de retreinamento, mas, na final das contas, é mais um conteúdo que você está armazenando ali. E é justamente aquela questão que a gente falou, da qualificação do percentual de proximidade com o que está escrito. Exato. Então, se eu tenho 100%, ele vai buscar onde eu tenho 100%. Seria isso. Um ponto também, porque se você treina com uma base de conteúdo, vamos supor que ela tem 100 palavras. Ela vai ter infinitamente menos quantidade de palavras do que a base original do ChatGPT que ele foi treinado. Então, as variações dessas 100 palavras não estão mais nessa base de conhecimento. Então, por isso que às vezes a mesma pergunta, só que escrita de forma diferente, pode chegar no resultado. Então, acho que para a sua pergunta pode ser tanto os dois casos. Você perguntar de uma forma diferente e também o administrador da ferramenta dá mais diretrizes para ele de como responder para aquilo, que foi o que o André comentou. Show de bola. E aí, pensando nisso, se a gente fala assim, hoje, qual que seria o melhor uso simples para o GPT em 2 cenários? Um para o marketing digital, ou seja, eu quero vender para redes sociais, e o outro para um marketing 1 a 1. Eu estou com um cliente na minha frente e eu quero ofertar o meu melhor, mas para aquele cliente, levando em consideração que é um cliente meu já, então eu já sei mais ou menos qual é o comportamento e quais são os produtos que esse cliente vai consumir normalmente. Eu acho que o caso mais prático que todo mundo está aplicando hoje em dia é o uso do digital, primeiramente, para chatbot de atendimento. Então, você tem o caso mais básico do ChatGPT, que o que principalmente mais ajuda a eficiência operacional. Que hoje, ainda mais pequenas empresas, às vezes é a pessoa que atende, a pessoa que pensa na estratégia, a pessoa que vende também. Então, você aplicando um GPT ali no digital para fazer o atendimento inicial, a qualificação dos seus clientes, acho que é a melhor forma, sim. Sobre o outro cenário, qual foi que você comentou? No marketing 1 a 1. Eu estou com um cliente na minha frente, presencialmente falando, e eu já conheço esse cliente, eu sei mais ou menos o que é que ele compra comigo. E aí eu quero ofertar o melhor para ele, que não necessariamente já é o que ele compra. Às vezes eu tenho outro produto que ele não compra, mas que, conhecendo o perfil dele, conhecendo o que ele consome, é um produto que é muito acertado para ele, e aí eu preciso fazer uma aproximação dele com esse produto. Eu acho que por esse cenário, qualquer coisa você pode complementar, talvez seria você usar a IA não diretamente para atender o cliente, mas ele como se fosse um coagente ali, um agente parceiro do seu lado. Que você que vai fazer a comunicação com o cliente, mas você pode usar a IA para ter ideias do que sugerir para o seu cliente. Você que é meu cliente, já que essa IA, estou assumindo que ela já sabe sobre a sua empresa, já tem um conhecimento específico sobre a sua empresa, você pode falar, eu tenho um cliente que está interessado nisso, eu tenho nesses produtos, quais ideias a IA no caso, você pode me ajudar a oferecer para esse cliente, para ao invés dele levar um produto, ele possa levar 3 agora. Isso, esse que a gente chama de copiloto, ajuda muito quando você passa exatamente as características do seu cliente e o que você tem de produto. Isso aí é sensacional, ele escolhe assim, é quase certeiro, ele vai falar, indica o produto 1 e 3 que vai ser matador, o seu cliente vai querer comprar.
É isso. Eu gosto muito, eu uso bastante, né? A gente sabe, a gente que está direto na tecnologia, a gente sabe que quanto mais a gente usa, mais viciado a gente fica, porque você se acostuma a ter alguém do seu lado te ajudando a pensar. Sim. Porque o esforço sozinho, ele é cansativo. Então, quando você tem alguém para te apoiar, seja ele um assistente virtual ou uma outra pessoa para você compartilhar a informação, você ganha celeridade e você ganha processamento de informação. Porque o que uma pessoa pensa, outra pessoa junto pensa melhor e uma máquina pensa melhor ainda. Então, quando a gente tem isso tudo junto, a gente começa a usar com mais frequência. E é categórico isso que vocês estão falando, porque no meu dia a dia eu acabo usando muito para questões simples, que eu tenho dificuldade em lembrar um comando, por exemplo. Eu não vou mais ter o meu bloco de notas com todos os comandos explicando. Eu vou no meu assistente e vou falar com ele, olha, agora eu preciso do comando tal. Ele vai me entregar exatamente o comando, sem eu precisar ficar pesquisando. Exatamente. A gente fala que a IA ela não vem para substituir ninguém, ela vem para te auxiliar. A ideia, por exemplo, de você usar uma IA para o atendimento ao cliente é você direcionar a IA para fazer aquele trabalho maçante de perguntas repetitivas, enquanto você direciona aquela pessoa, ou você mesmo que é o dono da sua própria empresa faz tudo, para ao invés de estar lá perdendo tempo respondendo perguntas repetitivas, você vai ser direcionado para a fase mais estratégica da sua empresa. Então eu não vou ter mais o trabalho braçal de ficar respondendo perguntas repetitivas, e agora eu vou ser direcionado para a área mais estratégica da minha empresa, de pensar no como eu posso crescer, pensar no que eu posso fazer. Por exemplo, você pode ir lá, ao invés de você perder seu tempo pesquisando no Google, qual que é o comando do Excel que faz isso, isso e isso, então já foram 10, 15 minutos procurando e testando, onde a IA já pode te dar a resposta. E esse tempo que você economizou, você pensa mais na área estratégica do que você vai fazer agora para o seu trabalho no seguinte. É isso. Porque a gente percebe muito, assim, até de autônomos, né, que fazem basicamente tudo, não usar o GPT para vender o seu serviço, porque isso aí pode dar um probleminha, porque ele ainda vai decidindo o que ele vai responder. Então eles usam muito para qualificar o cliente inicialmente. Então, às vezes o cliente só quer tirar uma dúvida. Você faz um serviço tal de fotografia? Aí, se a IA já sabe que não faz, ele vai falar, desculpa, eu não faço, mas eu faço tal coisa. Então, ele já vai ter um cliente pré-qualificado para que quando ele pegar o resumo que o GPT já teve de interação, vai falar, olha, o cliente A, B e C são os que tem mais chance de fechar comigo. Então, ele já poupa um trabalho enorme e vai focar no que ele é bom, que é tirar foto. É isso. Aí ele vai lá e fecha o produto, fecha o serviço dele. Bacana demais. Sim, eu vou dar espaço para vocês falarem mais alguma coisa que vocês ou sentiram falta da gente conversar, ou até mesmo complementar algum nível de informação que vocês acham que é necessário passar, ou que vocês acham até mesmo um ponto interessante de comentar. Eu só complementar aqui, reforçando que a IA, que ela vem para ajudar, ela não vem para substituir, né? Esse que é um ponto bem importante, assim. Inclusive, eu tive um relato recentemente, nos últimos meses, de uma empresa que entrou em contato comigo falando que, acho que era uma empresa de hotel, se eu não me engano, eles tinham um funcionário que era muito bom no atendimento 1 para 1 com o cliente ali no local, mas ele não tinha qualificação técnica suficiente para fazer o atendimento via web, via redes sociais e via etc. Então, eles acabaram perdendo esse funcionário que era muito bom no 1 a 1, porque ele não se qualificava para poder atender via online. Então, se na época ele comentou, se eu tivesse uma IA que fizesse o trabalho no online, enquanto eu poupava esse cliente para o presencial, seria perfeito. Mas na época ele não investiu nisso e acabou perdendo esse funcionário. Então assim, a IA ela é ótima para diversos cenários. Eu sugiro todo mundo usar a IA diariamente para alguma coisa, que ela ajuda bastante. Isso. E pesquisar ferramentas, não só o ChatGPT Web, que é aquela interface que a gente usa, todo mundo conhece, tem aplicativo e tal. Mas existem ferramentas que integram esse potencial do GPT em coisas que a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia, tipo o WhatsApp. Então você consegue integrar um chatbot com o conhecimento da sua empresa, do GPT, no WhatsApp, que é uma ferramenta que todo brasileiro usa, manda áudio, manda foto, então... Tá na mão todo dia, toda hora, exatamente. Né? Não, bacana demais. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá? Foi um papo muito bacana, de verdade. Eu acho que é importante falar que o Sebrae está sempre aberto a gente poder falar sobre qualquer nível de possibilidade de informações. A gente gosta muito de falar com o nosso cliente, principalmente sobre coisas do dia a dia, onde a gente sabe que resolve dores. Eu acho que o ponto
principal é isso. Você tá com uma dor, você quer resolver sua dor, procura a gente vai ajudar. E falando de tecnologia, o GPT está avançando, o Machine Learning está avançando, tá todo mundo crescendo em tecnologia, não fica para trás, embarca nessa onda que seu negócio vai crescer demais. Obrigadão a todos aí.